Nós queremos tomar alguns minutos a sua atenção neste momento para que você e eu possamos entrar um pouquinho em algumas escrituras aqui na Bíblia Sagrada para pensarmos acerca de um assunto muito importante que se refere à segunda vinda de Cristo e à abertura do livro da redenção. E isso se cumpriria no final dos tempos, e é justamente nesse tempo, nesta era em que nós estamos vivendo. Então eu tenho aqui a Bíblia aberta, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, o verso 27, onde está escrito: "E não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa a abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro." Então, este livro da vida do Cordeiro é mencionado em outras escrituras, e essas escrituras referem-se a um registro de nomes daqueles que foram vistos por Deus desde antes da fundação do mundo, e esses são chamados de os eleitos e os fiéis e os que são redimidos, porquanto esse livro da vida do Cordeiro havera sido escrito antes da fundação do mundo, ou seja, antes que Deus criasse toda a sua criação, mesmo os anjos do céu. Então, a Escritura nos informa de que houve um livro em que os nomes dos eleitos, dos escolhidos de Deus, daqueles pelo qual ele viu na sua presciência antes da fundação do mundo, e que seriam redimidos. Então, em outras escrituras nós damos conta de que mesmo o sacrifício de Jesus Cristo, chamado de o Cordeiro, e encontramos que o Cordeiro, ele foi morto, foi entregue ao sacrifício antes da fundação do mundo. E por que o Cordeiro foi sacrificado? Porque Cristo teve de vir cumprir aquilo que foi determinado antes da fundação do mundo. Porque havia uma lista de nomes, e esses nomes foram redimidos por esse sangue. E depois, no transcurso da história, o Senhor Jesus Cristo veio para dar cumprimento a essas escrituras. E devido a esta promessa divina, então Deus enviou profetas, enviou mensageiros para que os seus propósitos se cumprissem. Se você notar, no livro de Efésios, no capítulo 1, todas as bênçãos que são colocadas para os salvos, aqueles que Deus predestinou, conforme diz a Escritura, Efésios capítulo 1, verso 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua glória, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Verso 7: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. Aqui no versículo 11 diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daqueles que faz todas as coisas segundo o conselho de sua vontade. Então esses foram os nomes colocados neste livro, conforme nós lemos em Apocalipse 21, verso 7, não entrará nele nenhuma coisa que seja contaminada, ou que contamine, ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então encontramos que esse livro, esse livrinho,
ele haveria de se abrir, ele seria aberto no momento em que Cristo, cumprindo assim as Escrituras, viria em sua segunda vinda. Em sua segunda vinda, então este livro seria aberto. Então o ministério do Senhor seria já aí em um tempo fora da redenção, apenas em um tempo de chamada, para que os eleitos de Deus, aqueles cujos nomes estavam no livro da vida, fosse justamente chamado nesse tempo, nessa era final. Então, a gente tomando algumas citações, nós estamos aqui com algumas mensagens do profeta desta era, o profeta William Branham, aquele homem que Deus escolheu para abrir os mistérios desse último dia, conforme a escritura de Apocalipse, no capítulo 5, onde você vê um livro, e João, naquela visão, vê esse livro e começa a chorar, porquanto ninguém era digno de abrir esse livro. Isso é Apocalipse 5. Mas se você nota em Apocalipse 10, que é o dia e o tempo da revelação dos mistérios, é justamente onde esse livro da redenção, este livrinho que é aberto, então ele é aberto em Apocalipse 10, no tempo da voz do sétimo anjo. E esse é justamente o tempo da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, antes da gente entrar um pouco nessas escrituras, nós devemos fazer uma separação sobre duas coisas que muitas vezes as pessoas costumam misturar. Justamente é a respeito da segunda vinda de Cristo e do rapto da igreja, também chamado de arrebatamento. O arrebatamento, ou rapto da igreja, ele faz parte da segunda vinda de Cristo. Não que a segunda vinda de Cristo seja unicamente o rapto ou arrebatamento, porque o Senhor Jesus, em sua segunda vinda, ele não vem apenas numa etapa, ele vem em 3 etapas, conforme nós encontramos, onde está escrito na palavra de Deus, em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o Senhor, ele desce primeiro em um alarido, o alarido que é a mensagem do sétimo anjo, o alarido que é a abertura dos mistérios da palavra e a restauração dessa chamada igreja noiva. Isto é o alarido. A voz de arcanjo é a voz que traz aqueles santos que estão ali na sepultura, como a voz que chamou a Lázaro do túmulo. Esta é a voz de arcanjo. Enquanto que a trombeta de Deus é a trombeta do ajuntamento, já é a última fase desta segunda vinda. Mas, quando acontece a segunda vinda, o livro dos mistérios, justamente esse livro, cujos nomes dos eleitos estão compilados, seriam abertos na sua segunda vinda. Agora eu faço uma pergunta para você: Jesus já veio em sua segunda vinda? Ele virá ainda em sua segunda vinda? Este é o ponto dessa mensagem. Nós queremos afirmar para você que Jesus já veio em sua segunda vinda, começando na primeira etapa, começando na abertura da palavra. Quando a palavra é aberta, os 7 selos são abertos. E quando os 7 selos são abertos, o livro também é aberto, e o Senhor vem para chamar os seus eleitos. Porquanto
aquilo estava escrito como um mandamento e como uma promessa. Então ele deixa o seu lugar de intercessão como o cordeiro e assume a posição da unção do leão, o leão da tribo de Judá, para chamar os eleitos cujos nomes estavam no livro. Então o Senhor Jesus já veio e ele está operando uma obra em sua igreja eleita. Ele foi posto para fora do sistema religioso, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 3, ali do lado de fora, batendo e chamando individualmente aqueles que forem revelados por sua palavra. E ele está trazendo essa palavra e fazendo já a primeira parte de cada indivíduo, a parte em que você aceita e você é contado como um redimido, faltando apenas a transformação no corpo glorificado. Mas vamos tomar as palavras do profeta de Deus, a mensagem almas que estão em prisão agora. Essa mensagem ela foi pregada após o profeta ter abrido os 7 selos no dia 10 de novembro de 1963, justamente alguns meses depois da abertura dos selos. Então, aqui ele começa falando sobre a abertura do 6º selo, as trombetas, etc. E a partir do parágrafo 137, o profeta diz assim: o 7 sempre é o mistério. Observe esse 7. Ele é o término. Isto foi a vinda do Senhor. Veja que ele está colocando a vinda do Senhor como algo já sucedido. Agora o céu ficou quieto em silêncio e ninguém se moveu, porque o próprio Jesus disse: nem mesmo um anjo do céu sabe quando eu retornarei, e nem mesmo eu sei. Eu mesmo. Veja, mas que tempo, diz o profeta. O Pai colocou isso em sua mente. Só Deus sabe. O Espírito disse: eu não soube, e logo não foi revelado. Quando essa 7ª trombeta soou, e o 7º anjo, e ali um selo foi aberto, logo houve silêncio no céu. Veja o que foi revelado e o que aconteceria. Porém, com o 6º selo, onde as trombetas abriram-se, lembre-se, debaixo dali, nós descobrimos que o cordeiro surgiu. Ele apareceu em cena, e ele tinha deixado o propiciatório. Ou seja, ele tinha deixado aquele lugar pelo qual ele ficou naquele ministério de intercessão durante todos esses anos de história, esses 2000 anos de história. Então ele deixou o propiciatório, a sua obra de redenção terminara. E ele surgiu e tomou o livro da destra daquele que estava sentado sobre o trono. O tempo não era mais, e imediatamente um anjo apareceu no 7º capítulo, eu digo no capítulo 10, 7, versículo 7 de Apocalipse. E esse anjo desceu e jurou que o tempo não era mais. Porém, veja você, neste livro estava o que foi redimido. É o mesmo livro da vida do Cordeiro. O mesmo livro que nós vamos ver na Bíblia, Apocalipse 5 e Apocalipse 10, daqui a pouco. Exatamente o mesmo livro, de lá diante da fundação do mundo, que é aberto agora na vinda do Senhor. Então, ele diz: era o livro da redenção. Eu estou lendo o parágrafo 139. Porém, veja você, neste livro estava o que foi redimido. Era o livro da redenção. E tudo que era redimido estava escrito nesse livro. Tudo pelo que ele morreu estava escrito no livro. E ele não podia deixar o seu assento de mediador até que ele tivesse completamente ali redimido. O verso 140 diz assim: porém um dia ele se levantou dali e surgiu. Onde estava o livro? Ainda estava com um dono abstrato, o Deus Todo-Poderoso. João olhou em volta e ele chorou, porque não havia ninguém
nem mesmo digno de olhar para o livro e principalmente abrir os seus selos, para revelar o que era o mistério que estava oculto. O mistério os mistérios estavam nos 7 selos, e quando estes 7 selos foram abertos, isto abriu a Bíblia inteira, os 7 selos, e ele foi selado com 7 mistérios, e nestes 7 selos retinha o mistério inteiro dela. Era o livro da redenção, Novo Testamento. Então ali estava aquele livro. Quando que esse livro haveria de ser aberto? Você toma a escritura de Apocalipse, onde nós vamos ler. Eu espero que Deus possa abrir o seu entendimento para que você compreenda essas escrituras, porque este é o tempo em que Deus está cumprindo toda a sua palavra, não é parte da palavra. Então, se nós fechar nossos ouvidos à voz de Deus, nós não seremos abençoados, mas se nós abrirmos, certamente que a bênção do Senhor estará sobre nós. Apocalipse capítulo 5. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, este era o ministério que abriria o livro e desataria os selos. Quando esse livro era sendo aberto, certamente seria revelado os nomes daqueles que foram postos no livro. Mas que ministério abriria o livro? O ministério do leão. E a escritura refere-se ao Senhor Jesus como o leão da tribo de Judá. Mas quando João olhou para ver o leão, aquele que abriria o livro, então ele viu o ministério de Cristo como cordeiro no propiciatório durante os 2000 anos de história. João olhou há 2000 anos atrás e viu que o ministério de leão para abrir o livro seria segurado por Deus, e entraria o ministério de cordeiro. E esse ministério de cordeiro levaria 7 eras da igreja para purificar através do sangue uma noiva, para que no fim do tempo esse ministério fosse mudado e se convertesse de cordeiro a leão, para que o leão pudesse abrir os mistérios desse livro da segunda vinda de Cristo pela palavra do 7º anjo. Aí, se você ler o verso, vamos ler novamente aqui o verso 5 e depois seguir. Disse-me um dos anciãos: não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ali um cordeiro com 7 pontas, que são as 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, Sardes e Filadélfia, Laodiceia. São as 7 pontas do cordeiro. O sangue do cordeiro espargido por 7 eras
as 7 listas de sangue. Os 7 Espíritos de Deus faz alusão à palavra Espírito que vem por 7 mensageiros em 7 eras. Mas essas escrituras, ou essa escritura, e que João viu essa pausa histórica em que Deus estaria tratando com o povo gentil, isso vem a se cumprir em Apocalipse capítulo 10, no tempo da revelação. E se você observa, depois que essa mensagem do 7º anjo é aberta para nós, então a Bíblia fica clara, Apocalipse 10 fica completo, e as demais escrituras que referem-se a isso. Então, para a gente entender essa vinda de Cristo, e nós estamos afirmando nessa mensagem aqui, nessa pequena mensagem que você está ouvindo, em que ele veio no alarido. E não podemos confundir a sua vinda com apenas o arrebatamento. O arrebatamento não é mais a vinda. O arrebatamento é a saída. Porque o Senhor Jesus está conosco. Não podemos vê-lo por conta de nosso corpo mortal, de nosso corpo corruptível. Mas no momento em que vier a voz de arcanjo e que esse corpo for transformado, segundo a palavra de Deus, nós o veremos assim como ele é. No entanto, não será nessa dimensão, porque ele não virá aqui fisicamente. Ele receberá sua noiva em outra dimensão, nos ares. Mas a sua vinda, espiritualmente, na plenitude para a sua noiva, na palavra, está acontecendo agora. Ele não está falando mais com o sistema do mundo. O tempo não é mais. Ele está tratando apenas com a sua noiva. Mas nós vamos ler atentamente Apocalipse 10 para nós meditarmos neste assunto. Começando no verso 1, está escrito assim: vi outro anjo forte que descia do céu vestido em uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Tomando a mensagem do profeta desta era, em várias mensagens, o profeta Irmão Branham refere-se a esse anjo forte como sendo o Senhor Jesus Cristo. Ele é o anjo forte e que traz aquele arco celeste sobre sua cabeça, e aquele arco celeste simboliza um último pacto, porque você sabe que nos dias de Noé, a Bíblia fala de um arco que foi mostrado e que não haveria mais dilúvio sobre a terra, porquanto aquele sinal, aquele arco foi colocado. E o profeta desta era menciona também em uma de suas mensagens que aquele arco não foi completo, porque um arco é um círculo, e Noé estava ali vendo a metade de um círculo. Mas no fim do tempo, na sua segunda vinda, viria um pacto perfeito, e esse pacto ele seria após as 7 eras da igreja. Recorde que o arco, lá nos dias de Noé, ele tinha também 7 cores, mas nós temos um arco após as 7 eras, a manifestação do Senhor descendo para cumprir escrituras como Lucas 17:30, a manifestação do Filho do Homem, o próprio Jesus vindo aqui na terra, não sendo visível aos olhos dos homens, mas o seu ministério dando-se a conhecer, o seu ministério se manifestando como foi há 2000 anos atrás. Então ele viria nessa manifestação. Este é então o tempo que nós estamos vivendo. Então esse anjo forte, descendo do céu, envolto em uma nuvem, com esse arco sobre sua cabeça. Exatamente isso se cumpriu nesta era. As revistas famosas dos Estados Unidos tiraram foto dessa nuvem. Uma nuvem na semelhança do rosto de Cristo, que foi levantada naquele dia em que o profeta desta era subiu ao Monte Pôr do Sol, naquela coluna de anjos, de 7 anjos misteriosos, grandiosos, que vieram até ali,
para comissioná-lo para a abertura da palavra. Então ali veio aquela manifestação. Mas se você continua lendo aqui, foi uma coisa muito tremenda, porque ali o Senhor inicia o ministério do sétimo anjo, dá início a partir daquele momento. Porque se nós tomarmos aqui a mensagem intitulada Os Ungidos dos Últimos Dias, do parágrafo 262, você vai encontrar que está escrito assim, ó: notem, no mesmo dia quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar. Existe uma diferença? No momento em quando ele começa e quando ele começa a declarar, o profeta coloca uma diferença aqui. Porque quando esse mensageiro começou, ele começa com cura divina, ele começa com discernimentos, ele começa com um ministério evangelístico, mas há um momento que o seu ministério se transforma em uma outra face. E é justamente isso que o profeta está colocando. Aí é onde começa o ministério do sétimo anjo. E nós sabemos que isso foi a partir de 1963, quando os 7 selos foram abertos. E o profeta diz assim: no mesmo dia quando esse mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, veio a primeira puxada, foi a cura. A segunda puxada, a profecia. Agora a terceira puxada, a abertura da palavra. São os mistérios revelados. Não há ordem mais superior para revelar a palavra do que a profecia. Os profetas. Mas a única maneira do profeta poder ser um vindicado é pela palavra. E lembre-se, a terceira puxada foi, não será. Ele está dizendo que a terceira puxada, ela foi a abertura dos 7 selos para revelar a verdade oculta que tem estado selada na palavra. Vocês veem isto? E a congregação diz amém. Então, este é o momento em que o Senhor Jesus desceu, trazendo aquele livrinho aberto e passando esse livrinho de revelação, através da abertura dos selos, ao sétimo anjo. Vamos continuar lendo aqui. Tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. Olha, esse anjo forte que é Cristo veio dar cumprimento ao que João estava esperando em Apocalipse 5, porque o leão da tribo de Judá era o único que abriria esse mistério, que abriria este livro selado com 7 selos. Mas depois que ele cumpriu todo esse período histórico, então ele vem agora, não mais no ministério de cordeiro. Ele deixa o propiciatório e se mostra como o leão. Clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, não escrevas. A João foi proibido não escrever, porque não era o tempo. João estava vendo os símbolos lá no passado, mas neste tempo, da voz do sétimo anjo, tudo isso se cumpriria. E se você continua lendo, versículo 5: o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há,
e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E o profeta veio para mostrar o que o anjo forte trouxe. Lá no Monte Pôr do Sol, quando aquele mistério foi trazido através daqueles 7 anjos sobre o Monte Pôr do Sol, e isso teria que se cumprir, e isso se cumpriria na geração que foi profetizada por Cristo para se cumprir, porque lá, se você recorda em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus disse que a figueira daria seus frutos, falando de Israel. E nós sabemos que isso se cumpriu quando Israel se tornou uma nação de novo, com uma bandeira erguida lá em Israel, uma nação forte. Em 1948, Israel retornou à sua terra para cumprir a profecia. E Jesus disse: não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. Quais coisas? Ele referia a sua segunda vinda, referia-se a um período de tribulação pós a sua segunda vinda. Então, qual foi a geração? De 1948 para cá, você sabe que uma geração são 40 anos. Então, em 63, foi o período dentro dessa geração em que o Senhor veio, deixou o seu lugar do propiciatório, mudando seu ministério de cordeiro para leão, e vem através da voz do sétimo anjo. Ele se manifesta como o Filho do Homem, para abrir o livro dos selos, abrindo o livro da redenção. E quando esse livro é aberto e você é revelado nesta mensagem, nesta palavra, então você é contado como um dos escolhidos nessa terceira etapa, onde inicia-se a voz do sétimo anjo, na abertura dos mistérios da palavra, na abertura dos 7 selos. Quando os trovões de Deus são abertos, então, a partir daí, ele trabalha apenas por sua noiva, e ele está aprontando uma noiva para este rapto, para este arrebatamento que nós todos estamos esperando. E eu espero que você também esteja e seja um dos eleitos, como eu creio que pela misericórdia de Deus, não por nenhum mérito, sou um destes contados, e você também é, pela graça suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós agradecemos a Ele por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.